Olá, pessoal! Eu sou Beatriz Frias e atualmente faço parte do grupo de estudos em Química Medicinal, Educação e Divulgação Científica, sob a orientação de Paula Abreu. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o projeto de pesquisa na extensão que eu venho atuado, que visa promover o ensino sobre toxicologia a partir de um RPG de mesa investigativo. Então, ao contrário do que muitos pensam sobre a toxicologia apenas enquanto área do conhecimento que investiga a presença de drogas ilícitas, por exemplo, nos indivíduos a partir de exames toxicológicos, ela se apresenta como uma ciência multidisciplinar, que estuda os efeitos nocivos produzidos pelas substâncias químicas quando em contato com diversos organismos vivos, que além dos seres humanos incluem plantas e animais. As substâncias químicas, elas fazem parte de um universo vasto e complexo, podendo ser encontradas, por exemplo, em produtos de limpeza, inseticidas, medicamentos, água e até mesmo ar. Os eventos mais comuns, devido à exposição ambiental a esses agentes tóxicos, eles ocorrem principalmente envolvendo etapas de produção, manuseio, armazenamento, transporte e, infelizmente, seu descarte indevido. Conhecido como substância tóxica ou toxicante, o agente tóxico enquanto objeto de estudo da toxicologia é qualquer substância química capaz de provocar dano a algum sistema biológico. Esses agentes eles podem ser classificados quanto às suas características físicas, por exemplo, e se apresentar sob forma de gases, partículas e aerodispersos, quanto às características químicas, podendo ser um halogênio, um metal pesado ou uma cadeia de hidrocarbonetos, ou ainda classificado quanto ao tipo de ação tóxica que pode desempenhar no organismo, por exemplo, um efeito nefro, neuro e hepatotóxico. Dados do Cinetox sobre as principais mortes causadas por esses agentes na região sudeste revelam que as principais intoxicações ocorrem via medicamentos, picadas de animais peçonhentos, domes sanitários, que seriam os produtos de limpeza, e também agrotóxicos. Destaque aqui para essa informação que dos 4 principais tipos de substância, excetuando aqui o veneno dos animais peçonhentos, a gente pode identificar, por exemplo, um problema de ordem de saúde pública, uma má orientação das indústrias quanto ao uso desses produtos de limpeza, e também de responsabilidade pública aqui das empresas quanto ao manuseio correto desses agrotóxicos. Sabe-se que o atual contexto da pandemia interferiu nas inter-relações e no manejo de simples atividades do cotidiano. Ir ao mercado, levantar para trabalhar ou ir na universidade, por exemplo, durante um longo período, tornaram-se atividades inviáveis de se fazer. Essa realidade atípica, ela representou um impacto direto sobre as esferas de desenvolvimento social, em destaque aqui a educação, também economia e cultura. No ensino, essa ruptura com o estilo de vida e o modo de se relacionar até então, ele colocou à prova o poder de adaptação da humanidade a essa diversidade e trouxe o seguinte questionamento: seria possível promover a educação em tempos de pandemia? Uma alternativa aos moldes tradicionais das aulas presenciais, com quadros giz, aulas práticas nas bancadas de laboratório, foi a criação das plataformas virtuais, com o uso da tecnologia para produzir videoaulas e desenvolver conteúdos interativos, por exemplo, caracterizando o que a gente tem como hoje de ensino remoto. Então, nessa ideia de propor novas metodologias de ensino, os jogos ganharam visibilidade e eles vêm se consolidando cada vez mais como uma alternativa viável para a produção de tecnologia educacional. Considerados uma estratégia pedagógica interacionista, os jogos fazem da ensino e aprendizagem um processo dinâmico e inovador, que aproxima, desperta e motiva os discentes a desenvolver e aprimorar habilidades tanto no seu âmbito acadêmico quanto profissional. Nesse sentido, o Role Playing Game, também conhecido como RPG, ele é um jogo de representação,
que tem, por essência, uma dinâmica de cooperatividade, que, no geral, um grupo de jogadores ele é guiado por um mestre, o narrador da partida, e eles criam uma história a partir disso. E ela pode ser falada, escrita e também animada. No ensino superior, os jogos de RPG eles se apresentam como uma potente estratégia pedagógica de inovação tecnológica. E isso tem um impacto muito positivo em melhorias das nossas habilidades acadêmicas, quanto, por exemplo, poder de argumentação, atividades cooperativas com o grupo e interação com as diferentes realidades. O projeto ele tem como ação extensionista a produção de jogos de RPG voltado para alunos de ensino fundamental e médio. Esses jogos eles têm como objetivo promover educação em saúde sobre diversas doenças infecciosas, além de divulgar informações, por exemplo, de transmissibilidade e medidas de prevenção. Além disso, o projeto ele visa abordar o tema da valorização da ciência de forma muito acessível. E essa proposta de implementar sessões de jogos em diferentes escolas, seja da rede pública de ensino ou privada, ele demonstra o compromisso do projeto em promover uma interação dialógica com a sociedade, sem dissociar o ensino da pesquisa. Isso, na prática, consolida as diretrizes estabelecidas para a extensão universitária. Alice no País das Epidemias é um projeto inclusivo, que desenvolve suas ações de extensão com foco em acessibilidade e diversidade. Poder pertencer a esse universo rico e singular é transformador. Nesse sentido, a partir da criação de um RPG de mesa do gênero investigativo, o projeto visa promover o ensino sobre diferentes tipos de intoxicações e também entender os desdobramentos de cada uma delas. A metodologia proposta para desenvolver o jogo envolve etapas como definição do gênero do jogo, criar um cenário protótipo, elaborar, por exemplo, o contexto pedagógico, pensar nos conteúdos que serão trabalhados e capacitar os discentes nas temáticas da toxicologia a serem trabalhadas. Criar o jogo, e aí envolve etapas mais técnicas, como desenvolver roteiro, criar personagens e avaliar a dinâmica sobre o que tem funcionado até então e o que precisa ser ajustado, além de atuar no treinamento dos mestres para a prática do jogo e validar com o público. O jogo proposto ele vai acontecer no futuro próximo, num contexto pós-pandêmico. Os jogadores eles serão expostos a um cenário investigativo e irão compor uma equipe que é formada por peritos, detetives e profissionais da TI, por exemplo, para investigar casos de diferentes tipos de intoxicação que vão aparecer ao longo da narrativa, e eles podem ser de ordem criminal ou não. O jogo vai ser norteado por um caso de investigação principal e outros secundários a ele. Essas premissas e evidências sobre o caso principal, os jogadores vão saber logo no início do jogo. O objetivo desse RPG de mesa, é ensinar sobre a toxicologia à medida que os casos vão sendo desvendados. Vence a partida aquele jogador ou equipe que conseguir resolver a investigação principal primeiro. Para isso, eles vão ter como materiais e elementos um tabuleiro, cartas, papel e caneta, para criarem coletivamente a história que vai ser guiada pela figura do mestre, caracterizando o que a gente tem enquanto RPG. Ao longo do processo, conceitos de toxicologia como dose e resposta, bioacumulação, sinais e sintomas, vias de intoxicação, métodos analíticos, saúde ocupacional e ainda a toxicologia ambiental vão ser abordados no jogo com o objetivo de que o público possa aprender de forma ativa sobre as diversas situações e problemas que são mais comuns no nosso dia a dia. E também que eles possam se conscientizar sobre os principais riscos à saúde relacionados a essas substâncias químicas. Espera-se que, então, a partir disso, o jogo ele possa estimular a aprendizagem de uma forma dinâmica e lúdica acerca da toxicologia
e seus desdobramentos, promover uma conscientização acerca da toxicidade e do perigo das substâncias químicas no nosso dia a dia, aprimorar, habilidades enquanto autonomia e desenvolver o pensamento crítico reflexivo, além de propagar, informações confiáveis e seguras. Dito isso, o projeto ainda apresenta enquanto proposta desenvolver uma versão inclusiva do jogo para cegos, além de produzir um livro-jogo, uma versão individual e também eletrônica. A nossa equipe ela conta com estudantes de graduação de diferentes cursos, E a gente é responsável pelo planejamento e produção do material. Além disso, a gente conta com a presença de 2 alunos do ensino médio. As funções, de modo geral, elas são divididas de acordo com as habilidades e as afinidades, pelas áreas do conhecimento, então inclui design gráfico, construção da narrativa, orientação dos alunos do ensino médio, construção do jogo, enquanto desenvolvimento dos personagens, orientação, elaboração de seminários e algumas discussão em equipe, sempre sobre a orientação da nossa coordenadora do projeto. Com essa dinâmica de trabalho e proposta, o projeto incentiva a construção do conhecimento e propõe uma aprendizagem de forma transdisciplinar. Eu agradeço a participação de vocês aqui hoje e fiquem à vontade para fazer contribuições ou comentar sobre o que acharam. Um abraço.